Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, tá? Mas antes de entrar propriamente nessa lei, vamos tratar de algumas noções introdutórias sobre o tema da proteção de dados pessoais no Brasil, tá bom? Bom, antes de mais nada, é importante falar que a tutela da privacidade no Brasil, ela se encontra já prevista na nossa legislação, na Constituição Federal e no Código Civil, que protegem tanto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, quanto no artigo 21 do Código Civil, a intimidade, a vida privada e a honra e imagem das pessoas, considerando que esses direitos são invioláveis. Acontece que, embora já houvesse uma previsão expressa no nosso ordenamento quanto à garantia desses direitos, passou-se a considerar que necessitava uma proteção especial. E por quê? Porque com o desenvolvimento da economia e vivendo no que nós chamamos hoje de sociedade da informação, a exposição dos dados pessoais passou a ser ainda maior do que antes. É muito comum que a gente se depare com episódios de vazamento de dados, por exemplo, vazamento de senhas ou até mesmo documentos das pessoas, né? E isso gera uma série de consequências. Então, mundialmente, passou-se a ter uma preocupação cada vez maior de que a proteção dos dados pessoais fosse tutelada por uma legislação específica, nessa sociedade em que vivemos hoje, em que os dados são praticamente equiparados a mercadorias, certo? Por outro lado, era muito importante que, ao mesmo tempo em que se protegesse os dados pessoais do indivíduo, também não se cerceasse a liberdade de expressão das pessoas. Daí a necessidade de se desenvolver uma legislação compatível com o tema. Aqui no Brasil, a gente pode citar alguns marcos normativos, tá? O primeiro deles, que não fala exatamente sobre proteção de dados pessoais, é a Lei do Cadastro Positivo, Lei 12.414 de 2011, mas que vale a menção porque é uma lei que prevê a respeito dos dados pessoais sensíveis, que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas é uma das primeiras leis que prevê sobre esse tema, tá? Dados pessoais sensíveis. 3 anos depois de muita discussão, né, da sociedade, surge o Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, trazendo diversas disposições sobre a utilização da internet no Brasil. Aqui eu destaco apenas o princípio que diz respeito à proteção dos dados pessoais. Então, no artigo 3º, estabelece como um dos princípios da utilização da internet no Brasil a proteção da privacidade e também a proteção dos dados pessoais na forma da lei. Ou seja, embora o Marco Civil assegure a proteção, ele relega para uma lei específica que faça uma regulamentação adequada do tema. E também vale mencionar o Decreto 8.771 de 2016, que regulamenta o Marco Civil. Bom, antes de prosseguir para a lei geral, como eu falei, a gente vai ver aqui algumas disposições específicas do Marco Civil ainda, né, nesse período em que ele ficou em vigência e até hoje essas disposições também continuam a valer, sobre a proteção de dados pessoais. A primeira dela diz respeito à aplicabilidade da legislação brasileira no tema de proteção à privacidade e dados. Ou seja, toda vez que nós tivermos operações de coleta, armazenamento, guarda, tratamento de registros que envolvam dados pessoais, a legislação brasileira deve ser aplicada desde que, primeiro, qualquer dessas operações mencionadas ocorra em território nacional. Segundo, pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. E terminal é aquele equipamento que esteja conectado à rede, realizando uma dessas operações. E por último, quando houver oferta de serviço a público brasileiro, ou pelo menos um integrante do grupo econômico que realize essas operações possua estabelecimento no Brasil. Dessa forma, ficou bastante abrangente a aplicabilidade da lei brasileira no que se refere à proteção de dados na utilização da internet. O Marco Civil traz também direitos e garantias do usuário, e aqui eu vou destacar também somente aqueles que dizem respeito à proteção de dados. Então, a gente pode citar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, a inviolabilidade e sigilo do fluxo das comunicações pela internet, a inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas e também a proteção e o direito a informações claras e completas sobre coleta,
uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais, que só podem ser utilizadas para finalidades que justifiquem a sua coleta, ou seja, eu não posso coletar ou realizar tratamento de um dado pessoal sem que isso tenha uma finalidade clara, né? Um destino específico, ou que não sejam vedadas pela legislação e ainda que estejam especificadas nos contratos de proteção de serviços ou em termos de uso de aplicação de internet, tá certo? O Marco Civil fala também que é obrigatório o consentimento expresso sobre a coleta, uso e armazenamento e tratamento de dados pessoais. Ou seja, o usuário, aquela pessoa que está cedendo os dados, ele deve dar o consentimento expresso e esse consentimento ele tem que ser de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Eu não posso ter uma cláusula em que, dentre outros assuntos, também trate ali do consentimento. Não, o consentimento tem que estar bastante claro e para isso exige-se até mesmo que ele esteja em uma cláusula separada de todas as outras. E por fim, o Marco Civil prevê também o direito à exclusão definitiva desses dados pessoais que foram fornecidos pelo usuário, quando o usuário requerer que esses dados sejam excluídos ao término da relação entre as partes, com exceção das hipóteses em que é obrigatório por lei, tá, que essa guarda seja realizada, seja pelo que consta do próprio Marco Civil ou ainda na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí esse finalzinho que está destacado, ENA, que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, foi uma modificação feita agora pela Lei Geral de Proteção de Dados na Lei do Marco Civil da Internet, certo? Bom, próxima aula, vamos prosseguir ainda com esse assunto das noções introdutórias. Muito obrigada!